Dormir mal não é só acordar cansada. A falta de sono pode afetar o humor, a memória e a concentração, aumentando aí os riscos de ansiedade e de depressão. Nessa reportagem especial, vamos mostrar como o sono e a saúde mental estão profundamente ligados. E por que descansar bem pode ser uma questão de sobrevivência emocional. Você vai conhecer histórias de quem passou noites em claro, ouvir o que a ciência já sabe sobre os efeitos da insônia no cérebro e entender o que pode ser feito para recuperar a qualidade do sono. Dormir mal se tornou parte da rotina de muita gente. Entre estudo, trabalho, preocupações, uso excessivo do celular e ansiedade, o descanso foi sendo deixado de lado. Mas o problema está em que o sono não é um luxo, é uma necessidade biológica do ser humano. Quando o sono falha, quem sente é o corpo, mas quem mais sofre é o cérebro. E os impactos podem aparecer na forma de irritação, queda do rendimento, cansaço extremo e dificuldades emocionais. Renata, de 43 anos, professora, esposa, mãe, estudante de psicologia e enfrenta diariamente uma jornada tripla que exige dedicação, resiliência, coragem e muita força de vontade. Entre os trabalhos em sala de aula, os cuidados com a família e as demandas da faculdade, o descanso muitas vezes fica em segundo plano. As noites são frequentemente marcadas pela dificuldade para dormir e por episódios de insônia, reflexo das inúmeras responsabilidades que carrega. Ainda assim, encontra forças para seguir em frente, transformando desafios em aprendizado e fazendo da educação e do cuidado sua missão de vida. Sua história representa a realidade de muitas mulheres que conciliam diferentes papéis e seguem lutando dia após dia com coragem e determinação. Então, eu passava horas tentando dormir e não conseguia. E quando eu finalmente pegava no sono, eu acordava várias vezes na noite. No outro dia eu acordava cansada, irritada e sem energia para nada. Com o tempo, isso começou a afetar meu humor, meu rendimento e até a forma como eu me relacionava com as pessoas. Isso estava me deixando exausta o tempo todo. Mas afinal, o que acontece com o cérebro quando a pessoa dorme mal? O sono é essencial para o equilíbrio do nosso emocional, para a consolidação da memória e para o equilíbrio do nosso organismo. Quando ele é interrompido ou insuficiente, o nosso cérebro ele passa a funcionar sob estresse. Isso aumenta a irritabilidade, pode prejudicar a atenção e agravar quadros de ansiedade e depressão. Então, não estamos falando só de cansaço? De forma nenhuma, a privação de sono, ela afeta a saúde mental, a capacidade de raciocínio, a imunidade e a qualidade de vida. Em alguns casos, ela se torna um fator de riscos para os transtornos emocionais. Isabela, de 20 anos, estudante de psicologia, enfrenta diariamente uma rotina intensa entre as atividades acadêmicas e a responsabilidade do dia a dia. A dificuldade para dormir, agravada pelo uso frequente de telas durante a noite, tem provocado episódios de insônia que interferem diretamente em sua rotina. A privação de sono afeta seu desempenho nas atividades dentro da faculdade e também nas tarefas realizadas fora dela, comprometendo sua disposição, concentração e qualidade de vida. Mesmo diante desses desafios, segue buscando conciliar seus compromissos e alcançar os seus objetivos, representando a realidade de muitos jovens que enfrentam os impactos dos hábitos noturnos na saúde e no cotidiano. No meu caso, eu sempre falava que ia dormir, mas na verdade ficava mexendo no celular a madrugada inteira, 1, 2, 3 horas da manhã, e não conseguia dormir só usando telas. E no dia seguinte eu não tinha disposição para absolutamente nada. Eu ficava sonolenta durante o dia e parecia que à noite o meu sono sumia. E foi assim que eu percebi que minha rotina estava completamente desregulada. Quando o sono se torna um problema constante, os efeitos não se restringem apenas à noite. Eles aparecem no trabalho, nos estudos, na convivência familiar e principalmente na saúde emocional. Em que momento você percebeu que não era apenas uma fase ruim? Quando eu comecei a chorar por qualquer coisa, perder a paciência com facilidade e sentir que minha cabeça nunca relaxava, eu ficava estressada de dia e de noite. Isso interferiu na sua rotina?
Demais, eu rendia menos, esquecia coisas simples e me sentia emocionalmente esgotada. Era como se o meu corpo funcionasse, mas minha mente não. Márcia, de 38 anos, professora, mãe atípica e que vivencia diariamente uma rotina tripla, marcada por grandes responsabilidades, dedicação e amor incondicional. Divide o seu tempo entre o trabalho em sala de aula, os cuidados com a família, as demandas da maternidade atípica, fazendo com que os momentos de descanso sejam cada vez mais escassos. Em razão dessa sobrecarga, enfrenta frequentemente dificuldades para dormir e episódios de insônia, decorrentes das preocupações e das exigências do dia a dia. Mesmo diante desse cenário, mantém-se firme em seus compromissos, demonstrando força, perseverança e capacidade de enfrentar os desafios cotidianos. Apesar das dificuldades, procura manter o equilíbrio entre suas responsabilidades profissionais e familiares, adaptando-se constantemente às demandas da rotina e buscando oferecer o melhor de si em cada um de seus papéis. Eu achei por muito tempo que dormir mal era normal, que era só uma fase, mas aí depois eu percebi que estava me adoecendo, que eu já ficava muito cansada, não conseguia me concentrar e não conseguia aproveitar os momentos do dia. Foi quando eu procurei ajuda profissional. Eu entendi que o sono, ele também precisa de cuidado, de rotina e, em alguns casos, de tratamento. As histórias parecem ser diferentes, mas carrega algo em comum. A privação de sono ela não afeta apenas o corpo, mas como a pessoa lida com o estudo, o trabalho e se relaciona. Dormir bem pode ser reaprendido? Em muitos casos, sim. A primeira etapa é observar a rotina. Horários irregulares, excesso de telas, cafeína à noite, estresse e ambiente inadequado antes de dormir. Além disso, quando o problema persiste, é importante buscar ajuda profissional. E quais medidas ajudam? Ter horário para dormir e acordar, evitar o celular antes de deitar, evitar estimulantes à noite e procurar ajuda quando for necessário. Em alguns casos, a terapia ajuda muito. Eu comecei a mudar hábitos simples. Eu parei de mexer no celular na cama, eu mudei a minha rotina de sono e também procurei ajuda profissional. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas está funcionando. Quando o sono melhorou, a minha mente também melhorou. Eu voltei a me sentir mais calma, mais concentrada e mais presente na minha própria vida. O sono é uma função vital. É durante ele que o corpo e o cérebro se reorganizam. Quando esse descanso falha, a mente pode entrar em desequilíbrio. Por isso, é importante procurar ajuda. O que acontece com a gente enquanto estamos dormindo? Qual é a importância do sono? Por que temos insônia e como ela pode ser tratada? Hoje, vamos entender um pouco sobre a ciência do sono. A hora que alguém começa a dormir até a hora que acorda, o corpo dela passa por diferentes fases que possuem características fisiológicas, neuroquímicas e metabólicas específicas. Existem duas fases principais do sono, que se alternam umas 4 a 6 vezes e mais ou menos de 90 em 90 minutos ao longo de uma noite. As duas fases são o sono REM e o sono não REM. A banda norte-americana R.E.M. se tornou mundialmente conhecida depois de ter acidentalmente descoberto as características dessa fase do sono, e por isso deu-se o nome a essa fase de sono REM. Brincadeira, o REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. No sono REM, existe uma atividade neural mais rápida, um maior relaxamento do corpo e muitas vezes a pessoa também realiza movimentos oculares rápidos, mesmo estando de olhos fechados. Também é nessa fase do sono em que sonhamos. Quando acabamos de pegar no sono, entramos na fase do sono não REM, na qual a atividade neural é mais lenta. Conforme o sono vai se aprofundando, a nossa atividade cerebral se modifica até que nos aproximamos do chamado sono REM. Ainda não entendemos tudo o que ocorre no nosso cérebro enquanto dormimos, mas sabemos que o sono é importante na regulação de muitas funções biológicas e psicológicas. Por exemplo, sabemos que o sono ajuda a regular as substâncias químicas do nosso cérebro, o nosso peso e pode impactar consideravelmente o funcionamento de vários sistemas biológicos, como o sistema imunológico, e vários processos cognitivos, como o raciocínio, a atenção e a percepção. Algumas pesquisas indicaram que o sono é fundamental para o processo de consolidação das memórias, ou seja, para que as memórias se tornem mais estáveis e menos distorcíveis. Você já passou uma noite em claro, tentando aprender um assunto difícil que ia cair em uma prova, e alguns dias depois notou que não lembrava tão bem daquilo que estudou?
Se sim, então você já sentiu na pele o efeito da privação de sono na consolidação de memórias, algo muito comum entre estudantes. Falando nisso, todo mundo tem as suas noites mal dormidas, como as noites que antecedem uma prova muito importante, mas algumas pessoas vivem essa dificuldade com muita frequência. Cerca de 1/3 da população mundial vive com alguma frequência a insônia, ou seja, muita gente tem esse problema. A insônia é considerada um transtorno do sono caracterizado pela dificuldade em iniciar o sono, se manter dormindo ou ter uma qualidade de sono satisfatória, mesmo que a pessoa tenha as condições e oportunidades adequadas para dormir. Os resultados dessa falta de qualidade do sono são vários impactos negativos no seu funcionamento biológico, psicológico e social. Mas por que as pessoas têm insônia? Assim como a maioria das coisas no universo, a insônia também pode ser causada por muitos fatores. Tanto predisposições genéticas e diferenças individuais, quanto condições ambientais e aspectos cognitivos têm um papel importante. Transtornos mentais e condições médicas, tais como a apneia do sono ou a narcolepsia, podem ajudar a explicar muitos casos de insônia. Mas chamamos de insônia primária um tipo de insônia no qual nem transtornos mentais, condições médicas ou o abuso de drogas são o principal responsável, e esse é um dos tipos mais comuns de insônia entre jovens e adultos. Na insônia primária, uma das principais reclamações das pessoas é uma agitação mental grande durante a tentativa de iniciar o sono. Uma pessoa com insônia primária pode deitar na cama e ficar pensando sem parar em seus problemas ou em algum assunto. E isso pode gerar um estado fisiológico de agitação que é incompatível com o relaxamento que é necessário para começar a dormir. Felizmente, anos de pesquisa e prática clínica na psicologia e medicina resultaram em uma grande quantidade de conhecimento sobre as causas e como tratar a insônia. Quando as causas da insônia são principalmente condições médicas, o tratamento pode envolver o uso de medicamentos e mudanças de hábitos. Sabemos que a prática de atividades físicas, uma regularidade na hora de dormir, um ambiente para dormir que seja agradável, pouco iluminado e bem arejado, e só deitar na cama exatamente na hora de ir dormir, diminui muito a chance de alguém vivenciar a insônia. Mas mesmo assim, se você tiver insônia primária, ainda poderá sofrer para conseguir dormir. Nesse tipo de situação, técnicas cognitivas e comportamentais desenvolvidas no âmbito da terapia cognitivo-comportamental têm se mostrado promissoras em aumentar a chance das pessoas conseguirem dormir bem. Você dormiu bem na noite passada? Eu sou o André, doutor em psicologia, e hoje quero te contar 5 fatos científicos sobre o sono que ilustram como ele é uma das coisas mais importantes para o seu bem-estar. Fato número 1. O sono é universal. Todos os animais conhecidos atualmente dormem, incluindo insetos, vermes, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Dos mais pequenos aos mais gigantes, ninguém resiste a uma dormidinha. Isso sugere que as primeiras espécies invertebradas e dorminhocas surgiram há pelo menos 500 milhões de anos atrás, durante a explosão cambriana, e que o sono parece ser algo importante para quase todas as formas de vida no nosso planeta. Fato número 2. O sono possui 2 principais estágios, o sono REM e o não REM. Como já explicamos em outro vídeo, REM significa movimento rápido dos olhos. É nesse estágio que costumamos sonhar e temos nosso sono mais profundo. O sono não REM também se subdivide em 4 estágios, desde um sono mais leve até um mais profundo. No caso dos humanos, a cada 90 minutos, alternamos entre sono REM e não REM ao longo da noite, em ciclos que são assimétricos em termos da duração de cada estágio. Fato número 3. Não estamos dormindo da forma mais natural para o nosso corpo. O corpo humano segue um ciclo circadiano biológico de 24 horas, no qual naturalmente nossas atividades corporais se modificam conforme o dia vai passando. Ao anoitecer, existem concentrações cada vez mais elevadas de substâncias como a adenosina e a melatonina que nos pressionam a dormir no início da noite. Mas muita gente chega em casa à noite já e ainda precisa fazer um monte de coisas antes de poder dormir. Nós tendemos a dormir uma única vez no dia, algo conhecido como sono monofásico. Mas em alguns lugares do mundo e em muitas tribos caçadoras-coletoras, é comum o sono bifásico, no qual existe um período de 7 a 8 horas de sono à noite e de 30 a 60 minutos à tarde. Talvez você pense que isso é apenas uma diferença cultural, mas o corpo humano, independentemente da cultura, exibe um padrão natural de redução do estado de alerta no início da tarde, conhecido como declínio pós-prandial do estado de alerta.
Talvez por isso aquelas aulas depois do almoço costumem ser as mais sofridas. Fato número 4. Quanto mais curto é o sono de alguém, mais curta tenderá a ser a sua vida. Isso porque dormir mal é um grande fator de risco para desenvolver uma longa lista de problemas, tais como doenças cardiovasculares, câncer, Alzheimer, diabetes, envelhecimento precoce e mau funcionamento do sistema imune. Além disso, ao que tudo indica, existe uma relação de causalidade bidirecional entre transtornos mentais e sono. O mau sono predispõe à exibição e manutenção de sintomas de vários transtornos, enquanto os transtornos predispõem a uma pior qualidade do sono. Fato número 5. Medicamentos para dormir não são a solução. Pelo contrário, eles tenderão a te trazer mais problemas. Embora possam fazer você dormir mais rápido, o sono induzido por sedativos não envolve as ondas cerebrais mais profundas, típicas do sono natural e saudável, o que o torna menos restaurador. Além disso, eles tendem a provocar repercussões como atordoamento, esquecimentos diurnos, tempo de reação mais lento e vício. Por ficar atordoada, a pessoa pode consumir mais café para conseguir levar o dia, o que pode dificultar o sono, demandando mais consumo do medicamento, e por aí vai o ciclo vicioso. É sério, você precisa dormir bem. Praticamente tudo na sua vida pode ser afetado pela má qualidade do sono. Então, para aproveitar a vida melhor, cuide do seu sono com carinho. Dormir bem não é exagero, preguiça ou luxo. É cuidado, prevenção e saúde. Em um mundo cada vez mais acelerado, descansar se tornou um ato de necessidade. Se o sono parou de ser reparador e passou a ser uma fonte de sofrimento, procurar ajuda é fundamental. Porque cuidar da saúde mental também começa na hora de dormir. Boa noite.